boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Estamos aqui no Estúdio 5, eu, o Isnaba, meu diretor de imagens, a Rosário é nossa prof assistente, e nós vamos juntos em mais uma aula de economia e mercados. Beleza? Nesse dia 31 de outubro do ano de 2022. Hoje é dia do arroz, viu? Hoje é dia das lendas piauienses. Entre a mais famosa, temos aqui a lenda do Cabeça de Cuia, né? A gente tem a lenda da Não Se Pode. O Isnaba não é... Tu conhece a lenda do Cabeça de Cuia, Isnaba? E tem a lenda do Não Se Pode. O Cabeça de Cuia era o pescador de nome Crispim, que foi pescar e depois de vários dias sem conseguir pescar peixes no Rio Parnaíba, ele volta para casa, a mãe dele não tinha nada para preparar para o almoço, botou na panela um corredor de boi, que é um osso bem grande, fazer um caldo de osso com osso. E ele se zangou e pegou esse osso, bateu na cabeça da mãe dele e matou ela. E ela, antes de morrer, amaldiçoou o Crispim, dizendo que ele iria se transformar num monstro e que ele só iria voltar ao normal depois de comer sete Marias virgens, no caso. E aí ele virou um monstro e caiu no rio, e agora ele fica nadando ali pelo Rio Parnaíba e o Puti, até conseguir desfazer aí a maldição que a mãe dele jogou nele. Então, hoje é dia das lendas piauienses, né? Muito bacana, muita história interessante. E nós vamos juntos aqui, tá bom? Bota o slide todo na tela, Isnaba. Boa tarde, Ana Ávila, Florencio, boa tarde, boa tarde. Ei, Ana, tu fala de onde, por favor? Boa tarde, povo de Picos, Baixa Grande do Ribeiro, oi, 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 câmbio. E tem um S aqui no retorno, aí eu não sei qual é o polo, por favor, fiquem à vontade para se manifestar aqui pelo chat do IPTV. E o povo aqui pelo YouTube também, fiquem à vontade, minha gente, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações aqui com a gente. O nosso objeto de conhecimento, os assuntos que nós iremos tratar na aula de hoje vão ser macroeconomia, aqui vamos falar de PIB, Produto Interno Bruto, PIB per capita, desemprego, IDH, inflação, todos esses assuntos aqui. O objetivo é analisar o comportamento da economia a partir da demanda agregada, ok? E nós também tem 3 questões complementares para vocês mastigarem aqui na aula para fixar. A Ana Ávila fala de Lagoa do São Francisco. Bacana, Ana, beleza. Tamo juntos. E a gente teve eleição ontem e aí muda tudo quando muda o governo, né? E principalmente na macro, que nós estamos discutindo aqui. São as decisões de governo que vão influenciar no PIB, PIB per capita, desemprego, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, inflação, que mostram aí o comportamento da economia. Inclusive, nesse período, como eu sou economista, o pessoal sempre chama para a televisão para fazer análise de como é que será, tentar antecipar algumas coisas. Hoje mesmo à tarde, antes dessa aula, eu estava lá na Band falando de economia, justamente tratando dessas questões aqui. Né? Porque muda a orientação política, mudam as decisões econômicas, consequentemente, mudam as direções, as possibilidades, os caminhos. Né? Isso é muito interessante.
Beleza? Antes de mais nada, eu quero discutir com vocês algumas questões aqui, né, que nós falamos na aula passada. Discutir algumas questões, né, que complementam, inclusive, a aula passada. De acordo com o contexto da aula, quais das funções a política de educação se encaixa e justifica? A gente falou, percebam, das funções de Estado, funções alocativas, ok? De alocação de recursos a partir das prioridades. A gente falou sobre políticas estabilizadoras, como por exemplo de combate à inflação, e falamos de questões ou de função distributiva. A questão distributiva, inclusive, é a que se encaixa. A política de educação, ela é uma política distributiva. A gente vai até aprofundar isso na aula de hoje, quando estivermos tratando de IDH, tá bom? Inclusive, aqui, o restante da resposta se baseia na experiência subjetiva do aluno, porque eu peço que vocês façam uma análise disso aqui. É através das políticas de educação que a gente consegue fazer com que as pessoas possam estar tendo mobilidade social, entendem? Você pode ascender socialmente, né? São muitos os casos, por exemplo, de famílias em que a família é de agricultores familiares, inclusive agricultores familiares que trabalham numa perspectiva de subsistência. Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba. De subsistência. Como também a gente vai ter, e aí botam os filhos para estudar, e os filhos saem de uma condição que poderiam ser agricultores familiares e podem se tornar, por exemplo, professores, podem se tornar, fazer concurso público e se tornarem policiais e servidores públicos de outras áreas, ou quem sabe comerciante ou empreender. A gente consegue ver aí uma ascensão social, sacam? Acontece demais. Por isso que a política de educação, ela tem essa pegada distributiva, ela consegue fazer com que a mobilidade social ela ocorra. A pessoa sai de uma faixa de renda mais baixa, pode conseguir ascender a faixas de renda mais altas, tá bom? Esse é um ponto. Na segunda questão, eu peço que vocês expliquem aqui o conceito de PIB e qual é o papel, né, da educação nesse contexto. Vejam aí que nós temos como PIB o valor das mercadorias de todos, né, de bens e de serviços finais, que são produzidos aí durante um determinado período de tempo. Pode ser o PIB medido anualmente, pode ser trimestralmente, a cada 3 meses, pode ser semestralmente, ok? Então, a preços de mercados aqui. Você pega tudo que é produzido, serviços prestados, pega os seus preços e multiplica pelas quantidades produzidas, pelo volume produzido. Aí nós chegamos a um número que é o PIB. A gente vai discutir alguns números de PIB na aula de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Ok, minha gente, e isso é PIB. É a capacidade de uma economia de ela crescer. E a gente vai aprofundar também essa questão quando a gente estiver tratando de IDH. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Tem uma terceira questão aqui que eu quero mostrar para vocês. Falando de demanda agregada, né? Como a demanda agregada ajuda a compreender a economia. Vejam, existem períodos na economia de crescimento, de desenvolvimento econômico. Estes, claramente, eles vão refletir o desempenho econômico. Permite que a gente veja, por exemplo, o aumento das encomendas de matérias-primas, o aumento das compras, o volume de transportes. Quando a gente olha esses indicadores, a gente pode perceber que a atividade econômica vai estar em expansão. Também, quando a gente olha queda da encomenda de matérias-primas, queda no volume de compras, também de transportes, a gente pode ver um ciclo de enfraquecimento da economia. Ok, tudo bem? Câmbio. Então, esses são pontos importantes. Ela ajuda a gente a entender isso. A gente também vai aprofundar isso na aula de hoje. Tá?
Vamos lá, sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui em Economia e Mercados. Nós temos a aula de hoje e temos também a aula de amanhã. Minha gente, eu quero começar trazendo esse gráfico em barras aqui para vocês. Eu trago de novo esse conceito do Gregory Mankin, em que ele diz que o PIB é o Produto Interno Bruto. Deixa eu destacar aqui o PIB, Produto Interno Bruto, PIB. O PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região. Pode ser o PIB de um país, pode ser de um estado, pode ser de uma cidade, né? Se a gente for olhar aqui para o PIB brasileiro, se a gente for olhar por estado, a gente tem o PIB do estado do Piauí. O Piauí tem o PIB dos municípios. Por exemplo, o maior PIB do Piauí é Teresina, depois é seguido por Parnaíba, por Picos, por Uruçuí e Floriano, por exemplo. São os mais fortes polos econômicos, né, do Piauí do ponto de vista do PIB, né? A gente vai ver o Brasil dentro da América Latina, Brasil em relação ao mundo. Essa medição do PIB ela é um padrão internacional. É tanto padrão internacional que ele permite que a gente consiga estar comparando, guardadas as devidas proporções, o desempenho econômico do Brasil e de outros países, ok? Eu trouxe esse quadro aqui, ele tem um gráfico em barras, ele se divide em duas partes, esse gráfico de barras aqui. Deixa eu destacar aqui em vermelho, ó, nós temos aqui essa linha de corte, onde ela vai estar contemplando dados do ano de 2021 e aqui dados do ano de 2020. Aqui, final de 2020, primeiro trimestre de 2021. O que é que acontece? Eu tenho aqui o quarto trimestre de 2020, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro é o quarto trimestre do ano 2020, o ano de pandemia. E a gente tem o primeiro trimestre de 2021. O primeiro trimestre de 2021 é janeiro, fevereiro e março. Então, essa primeira parte, ela pega final de 2020, comecinho de 2021. Aqui a gente não tem pandemia ainda, aliás, tem pandemia. A pandemia foi 2020 todo e também 2021. A diferença é que em 2021 só tem os 3 primeiros meses aí. Nesse outro gráfico de barras do lado direito, aí a gente vê o 2021 completo, cheio, né? Os 4 trimestres de 2021. Mas nesse da esquerda a gente vê os 3 últimos meses de 2020, os 3 primeiros meses de 2021. E vamos ver, o que é que foi medido aqui? O desempenho do PIB, do Produto Interno Bruto. A gente tem aqui os setores da agropecuária. A agropecuária, ó, ela teve um desempenho de 5,2%, né, na atividade econômica neste período. A gente tem a indústria com 0,3%, baixa participação na composição do PIB. A gente tem o setor de serviços com 1,1%. É preciso dizer que entre o final de 2020 e o começo de 2021, pandemia. Inclusive, os 3 primeiros meses de 2021 foram os piores. A gente chegou a ter aí mais de 4.000 pessoas morrendo por dia, né? É importante fazer um contexto. Volta aqui para mim, Isnaba, e pode me botar cheio aqui na tela. Vejam só. A pandemia começa em 2019 na China. Ainda era uma epidemia, era concentrada lá na China. Final de 2019. Ainda não havia a perspectiva de que ela fosse tão destrutiva. Começo de 2020, a coisa começa a complicar, a ficar mais difícil.
ela começa a se espalhar. Como a China é é a segunda maior economia mundial, muitos fluxos de negócios saem da China para o mundo. Então, a irradiação do Covid ela ganha uma escala planetária. E aí a China vai... E a partir de 2020, no começo, ela se torna uma pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde. Eu penso, inclusive, que a OMS demorou a decretar isso, esse status, né, de pandemia. Aqui no Brasil, os decretos governamentais de fechamento parcial dos mercados e de distanciamento social começam a partir de março. Percebam que aqui, neste quadro, ainda não temos pandemia contabilizada, né, no desempenho econômico. Nós ainda não temos aí. Ou seja, a economia já não tinha um bom desempenho, não é, a partir de 2020, no começo de 2020. Não tinha isso. Já em 2021, aí a gente avança, aí a partir de março a gente tem, a pandemia, indicadores de saúde e também o de economia vem se agravando, né? Muitas pessoas pegando a doença, um percentual adoecendo e precisando de atendimento de saúde, numa proporção em que os sistemas de saúde não eram capazes de atender. Isso aconteceu no mundo inteiro. Isso aconteceu lá na China, na Europa, Estados Unidos, aconteceu aqui também. O detalhe é que para enfrentar essa pandemia teve que fazer distanciamento social e fechamento parcial dos mercados. Então, aqui já houve aí um enfraquecimento da atividade econômica, sacam? As empresas passaram por grandes dificuldades, porque naturalmente houve uma queda no volume de negócios, nos seus faturamentos, nas suas receitas, e tendo custos dados, né, houve uma grande dificuldade aí econômica na atividade produtiva, sacam? E aí a gente passa um ano de 2020 todo apanhando. A gente passa um ano de 2020 todo apanhando da pandemia, porque ainda não havia nem vacinas. As medidas que haviam era o distanciamento social, o fechamento parcial dos mercados. E o governo tendo que botar grana na economia para compensar, para tentar minimizar os aspectos negativos. Nessa hora não tem jeito. Não dá para esperar o mercado, não dá, o governo tem que socorrer as pessoas e as empresas nesse sentido. Sacam? Então a gente vai ter aí, não é, um começo de 2020 complicado, um segmento todo de 2020 complicado. Aí detalhe, também que merece destaque para mostrar esses dados aqui. Você vê um arroxo, né, de decretos governamentais, eu digo de governos estaduais e municipais, enrijecendo, fechando o mercado, pessoas de distanciamento social. Só que em setembro de 2020, a coisa começa a dar uma relaxada. Nisso já havia pressão, as empresas querendo que abrisse, mas na medida que abrissem empresas, mais pessoas iriam ficar doentes, mais pessoas iriam precisar de atendimento de saúde e não haviam leitos de hospitais disponíveis. Sacam? Quando chega em setembro, as regras começam a flexibilizar, porque era ano de eleição, eleições municipais, sacam? E aí houve campanhas para que em outubro houvesse as eleições. Aí deu uma afrouxada, mesmo sem vacina. Deu uma afrouxada, as pessoas foram se sentindo mais livres e circulando. O mercado voltando a aquecer, já tinha dado uma esfriada grande ao longo de todo o ano. Aí a gente teve final de ano, festa de final de ano, teve carnaval mesmo com eventos proibidos, as pessoas estavam se reunindo escondidos, né? E tudo mais. Aí a gente vem janeiro, fevereiro, quando chega em março, aí pipoca.
março de 2021, aí a gente começa a ter um agravamento da crise. Qual é o saldo? 2020, recessão, caímos mais de 4% negativo. Só não caímos mais porque a economia em setembro começou a abrir, isso já dá uma esquentada na atividade econômica. As pessoas estavam cansadas de estar em casa, já havia um cansaço nesse sentido, não é, de muito tempo fechado dentro de casa, não é, e saindo o mínimo possível. Então, essa coisa se agrava em janeiro de 2021. Detalhe que em 2021 já começa a vacinação. Começa a vacinação durante todo o ano de 2021, a economia se abrindo e a vacinação avançando, e isso vai permitindo uma recuperação econômica no ano de 2021, uma forte queda em 2020, uma recuperação, a gente já percebe olhando os números em 2021. Sacam? Então, é sobre esse cenário que esses dados aqui apontam. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Aí a gente vê uma agropecuária crescendo a 5,2%. A agropecuária não foi, ela performou bem economicamente durante a pandemia, né? Do final de 2020 ao comecinho de 2021. A indústria, que tem uma atividade extremamente presencial, foi afetada, caiu e aí ficou 0,3, um comportamento pífio, né, muito pequeno, medíocre. O setor de serviços foi duramente afetado, as salas de aula estavam fechadas, consultas médicas, o atendimento era o mínimo possível, salões de beleza também foram fechados, por exemplo, esses serviços domésticos, né, e do lar também se restringiram. Para você ter uma noção de comportamento interessante aqui, né, nos serviços, sobretudo de beleza, né? Beleza. As mulheres que elas costumam buscar salões de beleza para pintar, atingir os cabelos, esconder os fios brancos. Você percebe que nessa pandemia a gente tem um número maior de mulheres, né, não indo para o salão de beleza, logo aparecendo ou convivendo mais com mulheres com os cabelos brancos, né? Esse foi um reflexo. Teve gente que gostou tanto que continuou, né, com os cabelos brancos sem necessariamente pintar. Tem a Glória Pires, atriz, né, atriz da Globo lá, ficou linda, né, de cabelos brancos. E por aqui também, muitas mulheres que antes pintavam, tingiam os cabelos, não pintam mais, e lindas de cabelos grisalhos, né, assumindo os cabelos grisalhos. Foi um pouco o reflexo disso. Houve uma queda na demanda por salões de beleza, aí a gente vai ver aí essa característica, né, da beleza feminina, mulheres jovens, mas já com cabelos grisalhos, porque elas não pintam mais, sacam? Então, a performance do setor de serviços foi para 1%. O consumo das famílias, né, 0,6%, né, muito baixo, mas percebam que a gente tem aí um auxílio emergencial também, mas as pessoas estavam mais limitadas. A gente teve inflação, preços muito altos, disparando, né? Isso tudo atrapalhava o consumo das famílias. Muita gente ficou desempregada no período, queda na renda das famílias. As pessoas acabaram que na pandemia adotando uma postura de orçamento mais na defensiva, gastando menos, porque não sabia como iria ser amanhã. Então, reduziu aí o consumo das famílias. O consumo do governo, os gastos do governo ficaram em 2,2%, e ainda não tão baixo, porque o governo teve que teve que injetar grana na economia, entendem? Através do auxílio emergencial, linhas de crédito para a iniciativa privada. Então, teve uma necessidade de aumento do consumo do governo, de gasto do governo na economia. Os investimentos aqui caíram 0,1%, porque como a economia estava em recessão,
as empresas, obviamente, congelam seus planos de investimento. Então, eles caíram em 2020, do final de 2020 para comecinho de 2021. É tão curioso, olhem como a estatística funciona. Você vai ver aqui, ó, da passagem desse primeiro quadro para o segundo, olhem para investimento. No primeiro, 0,1. Aí já em 2021, consolidado, o ano todo, dá um pulo o investimento para 9,3%. Na estatística explica isso, né? O pouco em cima do nada se torna muito. Como cresceu negativamente nesse período do primeiro quadro, quando você vai comparar com o segundo, aí é quase que explode o investimento aí privado das empresas, ok? Aumentando estrutura, contratando mais gente e aumentando sua estrutura produtiva, ok? Nós temos também aqui o comportamento das exportações e das importações. Aqui, inclusive, as exportações muito ligadas à agropecuária, né, à agricultura, né, produção de grãos, inclusive. As exportações aqui 3,7 e importações muito altas, é a maior performance aqui. Bom, nesse período o crescimento do PIB foi de 1,6%. Em 2021, aí a gente já tem um outro perfil aqui. A agropecuária, ela dá uma queda, uma pequena queda, cai de 5,2% para 3%, mas mantém o ritmo. Na indústria, há um crescimento de 0,3% para 3,6%. É a retomada da atividade econômica, o avanço da vacina, e isso vai aumentando aí a produção. A gente tem o consumo das famílias, dá uma aumentada para 3,4%. Aliás, os serviços, né, cresce de 1 para 3,4%. Essa abertura gradual, vacinação. Se tivéssemos vacinado mais rápido, a recuperação teria sido até maior, né? Teria sido mais pujante se houvesse foco do governo federal em aumentar a velocidade da vacinação. O consumo das famílias, ele sai de 0,6% para 4,2%, né? As pessoas passam a consumir mais, a sair mais de casa em 2021. Isso tem um custo, viu? É óbvio. Até o começo de 2021, os níveis de pessoas que morreram com Covid foi muito grande. Essa abertura da economia alivia o impacto na economia, mas ele agrava muito o impacto na saúde. Com o aumento da vacinação, aí a gente vai vendo aí uma queda nos níveis de demanda das pessoas por serviços, atendimentos de saúde. O consumo do governo ele cresce mais um pouco em 2021, porque ainda existe a necessidade de participação, de interação do Estado na economia nesse momento de pandemia. O investimento deu um salto de 0,1 para 9,3. As exportações cresceram um ponto percentual de 3,7 para 4,7. As importações caíram, né, de 10 para 3,6 aqui. E ainda parte dessa importação ela vem inclusive das vacinas, né? Como o Brasil não produzia vacina, ele teve que importar, comprar vacinas da AstraZeneca, da Janssen, né, da Johnson Johnson, a vacina da Pfizer e tudo mais. Ok? E o crescimento foi esse aqui, 4,2% em 2021. Ok? Tudo bem? Vejam que a gente olhando os números, a gente vê como é que os setores da atividade econômica foram dançando ao longo do tempo. Minha gente, o PIB do Brasil em 2021, esse período que eu disse para vocês, marcado pelo avanço da vacinação, para a abertura gradual da atividade econômica por conta dessa vacinação, ele chegou a 8,7 trilhões. É dinheiro que gente besta não conta, né? 8,7 trilhões de reais. Ok? Só um minuto, marca texto. 8,7 trilhões. Ok? A partir da performance do PIB, a gente pode fazer várias análises aqui.
Por exemplo, eu posso traçar uma evolução do PIB no tempo, comparando o desempenho ano a ano. Eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra isso. Ok. A gente pode fazer comparações internacionais dos tamanhos das economias, né? E, óbvio, tem que dar os devidos descontos. Tem gente que pega um dado assim: o preço do combustível nos Estados Unidos é mais caro que no Brasil. Aí joga o dado. Só que a grande sacada, minha gente, é a gente cruzar os dados. Quanto mais a gente cruza os dados, mais a gente tem a informação correta. Pode acontecer de o combustível nos Estados Unidos estar mais caro que no Brasil. Detalhe, a renda do americano é mais alta que a renda do brasileiro. Então, não dá para fazer uma comparação pura e dizer que o Brasil está melhor. Não é assim que a banda funciona. Quanto mais dados eu cruzo, melhor a minha análise, entendem? O preço está mais alto lá. Ok, mas e a renda? Entendem? Quem é que sofre mais? Sacam? Esses pontos são importantes. Também dá para analisar o PIB per capita, né? Você pega a produção toda, esse 8,7 trilhões de reais, você divide pela população. Aí eu tenho o PIB por cabeça. Esse PIB por cabeça, ele mede aqui o PIB que caberia a cada uma das pessoas do Brasil, se divididos de forma igual, ok? Seria isso. Nós vamos aprofundar isso nessa aula. Eu tenho aqui um gráfico que eu trouxe para vocês para a gente ver exatamente o comportamento do PIB, né? De 1996 e a medição dele até o segundo trimestre de 2022. O segundo trimestre de 2022 é abril, maio e junho, ok? Só um minuto, aqui, ó. Abril, maio e junho. E o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 96, ok? Né? Vejam que é uma trajetória ascendente, né, do PIB. Só um minuto, ó. A tendência ascendente. O detalhe é que eu preciso fazer o cruzamento dos dados. É crescente, ascendente, crescente, mas a quantidade de crescimento do PIB no Brasil se mostra incapaz de atender às necessidades brasileiras. Eu tenho momentos de queda no PIB, olhem aqui, eu tenho uma, deixa eu botar em vermelho, eu tenho uma subidinha aqui, um pico, seguido de uma queda. O que é que mostra isso aqui? A pandemia, que Covid-19, ok? Gerou uma queda na atividade econômica aqui. Tem uma outra queda aqui, ó. 2014, 2015 também tem mais quedas aqui. Isso aqui foi uma recessão grande aqui na economia brasileira também. Em recessão 2015, 2016. Temos uma outra aqui que foi em 2008. Aqui. Foi uma outra em 2008. A grande crise financeira americana. Então a gente tem essas aqui são 3 pontos muito relevantes na economia brasileira. Ok, minha gente? Tudo bem? Vamos adiante. O PIB per capita, se eu pego o PIB registrado e divido pela população, eu tenho um PIB per capita. E o Brasil está estimado entre 213 e 215 milhões de habitantes. Então, ele ajuda, o PIB per capita, ele ajuda a gente a medir um pouco do grau de desenvolvimento de um país ou de uma região. É claro que é um indicador ainda com suas limitações. Por exemplo, o PIB brasileiro já chegou em 2021 a 35 mil reais, o PIB per capita no Brasil. Se eu pegar aqui o PIB per capita no Brasil e dividir ele por 12 meses, eu vou ter o equivalente a R$ 2.931
né, se eu não estou enganado. O PIB per capita é assim, é como se fosse uma renda que o brasileiro teria pegando o PIB total e dividindo pela população. Seriam R$ 35 mil reais anuais para cada brasileiro. Se a gente divide ao ano aí, daria R$ 2.931 reais para cada um. É óbvio que isso aqui é só construção hipotética. Na prática a gente não verifica isso, não é assim que funciona. Até porque o grande problema brasileiro é a desigualdade social. Então, isso aqui não se verifica, é um indicador de avaliação. Eu trouxe esse gráfico em barras, também de 96, só que ele vai aqui até 2019. E aqui, ó, 96, 2019, onde a gente vai ver o PIB chegando a R$ 35.161 reais, ok? Antes da pandemia. Com a pandemia, esse PIB per capita certamente ele reduziu, ok? Mas a gente vê uma trajetória de crescimento. Detalhe que a gente ainda tem uma inflação que precisa descontar, porque ela come o poder de compra do PIB per capita. Isso aqui são dados do IBGE, tá bom? Após desabar em 2020 o PIB por conta da pandemia, o Brasil fechou 2021, ele teve uma alta de 4,6% e ficou aí na casa dos 8,7 trilhões de reais, de acordo com o IBGE. Por que eu não tenho os dados de 2022? Porque ainda não fechou o ano. Nós estamos na boca do novembro ainda, né? Então, esse foi o melhor resultado desde 2010. Em 2010, o Brasil chegou a crescer 7,5%. Isso é uma excelente taxa de crescimento para uma economia do porte do Brasil. Sacam? É uma excelente taxa de crescimento. Se conseguíssemos crescer 7,5%, seria excelente. O detalhe é que no Brasil acontece assim, entre 1980 até 2014, nós tivemos um PIB, uma taxa de crescimento da economia de apenas 2,87%. Você tem aqui, eu pego até essa taxa de 7,5%, está no meio. O detalhe é que são tantas taxas muito mais baixas que nivela para baixo a média. Foi isso, 2,87% é muito baixo para a economia brasileira, no geral. Ok? Tudo bem? Analistas dizem, inclusive, que o bom desempenho ocorre por conta da comparação com 2020, que foi de queda negativa, quando vai para o ano posterior, 2021, aí o pouco em cima do nada acaba sendo muito, o crescimento ele expande, não é? Isso aqui a estatística explica. Bem, se a gente está falando aqui de PIB, mas existem outras medidas para avaliar o comportamento da atividade econômica, como, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Opa, ok? O IDH, ele observa 3 critérios aqui: educação, renda e saúde. Percebam que aqui eu consigo olhar com mais detalhes como a economia está reagindo, inclusive do ponto de vista das pessoas. Por exemplo, quando a gente olha para a educação, o que é levado em conta? É o tempo médio de estudo de uma população, ou do conjunto de pessoas. Quanto mais tempo as pessoas estudam, mais tempo, melhores os indicadores de educação. Essa é a hipótese, ok? Do ponto de vista da renda, o PIB o PIB vai olhar do ponto de vista da renda das pessoas também. Critério renda é o PIB per capita. E na saúde vai ser avaliada a expectativa de vida das pessoas. Esses indicadores compõem o IDH. O IDH ele possibilita a gente analisar deficiências em setores da vida em sociedade. Na saúde, por exemplo, a gente leva em consideração a qualidade de vida das pessoas.
né? A esperança de vida ao nascer. Ou seja, as pessoas estão tendo acesso a medicamentos, vacinas, tratamentos de saúde? Se sim, a gente vai ter dados positivos em relação à taxa de natalidade, à mortalidade infantil, índices de violência, sacam? Se as pessoas não têm acesso a medicamento, a vacina, a tratamento de saúde, óbvio que as crianças vão morrer mais, a mortalidade infantil vai ser maior. Os índices mais pessoas vão morrer vítimas de violência. Isso tudo afeta os indicadores de saúde, minha gente. Tá bom? Em educação, leva-se em conta o nível de conhecimento da população. A gente tem que reduzir as pessoas analfabetas, reduzir o número de pessoas que não têm acesso à educação e aumentar o tempo de estudo das pessoas em sala de aula, né? Alfabetização, escolarização, tipo educação infantil, fundamental, médio, técnico, superior, ok? E avaliar, para melhorar isso aqui, a taxa de evasão, ou seja, dos alunos que desistem da vida escolar ao longo do tempo, a repetência, o oferecimento de vagas para as crianças está adequada à população de crianças de uma cidade. Tudo isso é avaliado para a gente saber se a educação tem ou não tem qualidade. Do ponto de vista de renda, já mencionei para vocês, é o PIB dividido pela população, eu tenho PIB per capita. Ok? E aqui, minha gente, um outro indicador que ajuda a gente a olhar a atividade econômica é a taxa de desemprego ou desocupação, né? As pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Assim, para alguém que é considerado desocupado, não basta não possuir um emprego. Pode ser um universitário que se dedica o tempo aos estudos, uma dona de casa que não esteja trabalhando fora de casa, uma empreendedora que possui seu próprio negócio, sacam? Aí a economia está conseguindo baixar a taxa de desemprego ou não? Isso aqui é importante para a economia. Olhem aqui a taxa, eu trouxe um gráfico aqui, taxa de desocupação, né, de 2012 a 2022. Olhem aqui, aqui foi o maior pico. A gente chegou a 14,9%, quase 15%. Ela atualmente está caindo, está em 8,9%. O detalhe é que essa queda, ela tem se mostrado importante, mas a taxa de informalidade é muito alta. Muita gente está na informalidade e não no emprego formal com carteira assinada. São trabalhos com mais baixa qualidade, entende? Sem direitos trabalhistas, condições mais precárias de trabalho. Tá bom? Minha gente, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui da aula de hoje, mas a gente volta amanhã e continua mastigando o nosso conteúdo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.